parte da equipe técnica da Copser, cooperativa responsável em prestar assistência técnica aos empreendimentos do projeto Bahia Produtiva. Esse projeto é iniciativa da CA, em parceria com o governo do estado, financiado pelo Banco Mundial. Estamos aqui, porque devido a esse período de pandemia, a gente não pôde desenvolver algumas atividades dentro do contrato de assistência técnica, atividades estas que necessitava de juntar os agricultores para desenvolver esses conteúdos de forma coletiva. Então, devido ao vírus e seguindo o termo de ajuste metodológico, a gente está construindo essas videoaulas para trabalhar junto com os empreendimentos, com o objetivo de desenvolver melhor as suas atividades. Então, pessoal, nesse momento a gente vai aqui trabalhar a questão da criação de aves, no sistema semi-intensivo. A gente vai apresentar o galpão com os piquetes, em torno do galpão, onde as aves, elas vão ter acesso ao galpão e ao mesmo tempo, este piquete, ou seja, vai ser uma participação nesses ambientes, uma participação mista. O que é um sistema semi-intensivo? As aves vão ficar ao mesmo tempo no galpão, um tempo no galpão e outro período na área solta, que a gente chama de piquetes, que a gente vai orientar e apresentar a vocês detalhadamente. Então, o que é? A gente aqui tem o objetivo de construir esse vídeo falando com pessoas que têm, famílias que têm interesse em iniciar a atividade, que é esse pessoal que vai conhecer essa infraestrutura, o passo a passo, como construir, no caso, esse galpão, o que precisa para implantar e iniciar essa atividade. E também vamos estar falando com pessoas que já desenvolvem as atividades e a gente vai usar essa infraestrutura para apresentar esses dois públicos. Quem está conhecendo e quem já tem o galpão, que vai conhecer os manejos, seguindo todas as orientações técnicas para um bom desenvolvimento da sua atividade. Viu? Então, para os iniciantes, a gente já fala o seguinte: qual o objetivo, o porquê da pessoa iniciar uma atividade, dentro dessas técnicas que a gente vai falar para vocês. Por que aderir, deixar de criar meus animais no sistema extensivo, que é como o pessoal cria aí, todos conhecem, que é solto, os animais soltos, ou seja, com liberdade, os animais, eles na propriedade eles andam, por onde eles querem. Então, já o sistema semi-intensivo, ele faz o quê? Você consegue ter a questão do controle dos animais. Você delimita uma área para que esses animais saiam para pastejar e retornem para o galpão. Então, a gente vai apresentar tudo isso aqui. Mas só analisando mesmo a questão das vantagens. Quando a gente... Vantagem e desvantagem. Vamos falar um pouco sobre a questão da criação de animais no sistema extensivo. Quando você cria os animais no sistema extensivo, você está exposto, seus animais estão expostos a predadores, que aí você sabe que muitos agricultores têm prejuízo, os predadores aqui na nossa região, raposa, o gato do mato, saringuê, o saruê. Então, de qualquer forma, esses animais, eles atacam, as nossas aves e a gente tem prejuízo. Sem contar, pessoal, que tem a questão da reprodução desses animais. Você não tem como controlar. Porque muitos animais fazem o ninho, as aves de postura, ela faz o ninho lá no mato, e aí, quando não corre o risco, quando os animais, esses predadores, às vezes não atacam o ninho, não bebe o ovo, eles acontece o quê? Os pintinhos nascem lá por sua conta, lá no mato, e alguns predadores podem estar pegando, esses animais, os nossos pintinhos, os pintinhos das aves, e de qualquer forma causando prejuízo.
sem contar essa questão do descontrole mesmo, que você não vai saber. Hoje você sabe mais ou menos quanto tem no seu plantel, né? Quando você cria um sistema extensivo. Mas a partir de amanhã pode chegar, exemplo, duas galinhas, né, adultas com carregada de pintinhos. Isso já influencia e bastante na questão do seu orçamento, né? Quando a gente fala da questão da alimentação, né? Então, só mesmo resumindo, é isso aqui, algumas desvantagens, né, de você trabalhar na questão do sistema extensivo, entendeu? Então, aqui eu apresentei, né, a questão das desvantagens sobre a produção, né, de aves, tanto de postura como de corte no sistema extensivo, né, que é da forma que muitos agricultores familiares, no caso, desenvolvem essa atividade, né? Então, quando a gente apresenta, né, esse sistema semi-intensivo, né, que é esse que vocês vão conhecer, a gente vai falar o quê? Das desvantagens e das vantagens, né? Principalmente das vantagens, né? Porque esse sistema aqui, se você seguir corretamente, né, o planejamento, você não vai ter desvantagem, né? Como eu falei, isso aqui é um projeto, né? É um plano, né? Esse projeto aqui, para você implantar, você tem que seguir corretamente, senão você pode ter prejuízo, né? Então, quais são as vantagens, né, Adriano, de eu aderir um projeto de criação de aves no sistema semi-intensivo, né? Uma das principais é isso, né, que você vai ter a questão do controle, você vai delimitar uma área, né, para o desenvolvimento dessa atividade, né? Isso, o que é que eu ganho? Quando eu delimito uma área da minha propriedade, né, para a criação de animais, de aves. Muitos agricultores, a gente conhece, né, na prática, no dia a dia, tem propriedades, né, são limitados quando a gente fala na questão de terra, né? Isso aqui eu trago um exemplo prático de agricultor que tem uma tarefa, duas tarefas, três tarefas de terra, né? E precisa desenvolver, né, o seu quintal, às vezes já explora, né, o seu quintal produtivo, desenvolve outros plantios, né, de plantas, né, lá dentro da sua propriedade. E se for trabalhar com aves na sistema extensivo, ele não vai ter como consociar essas atividades, né? Além de trazer alguma preocupação, né, que essas aves vão ir para a roça do vizinho ou para o quintal do vizinho, enfim, né? Então, uma das vantagens é isso, que você vai ter todo o controle e vai ter como consociar, no caso, né, a atividade. Ou seja, você vai diversificar a produção dentro da sua atividade, da sua propriedade, mesmo essa propriedade sendo pequena, né, ou limitada. Aqui mesmo a gente tem uma prática, ó. Ou tem um exemplo prático. Aqui tem, né, ao lado do aviário, a gente tem o agricultor, ele cultiva frutíferas, né, desde o maracujá, a pinha, laranja, limão, etc. E ainda, no período, né, de inverno, ele cultiva aqui também o feijão dele e consegue, ao mesmo tempo, né, ao lado, trabalhar com a criação de aves, né? Então, essa é uma das vantagens. A outra vantagem, pessoal, quando a gente adere a esse sistema, é porque a gente, como eu falei, se é um projeto, a gente vai seguir o planejamento. A gente vai fazer um planejamento de acordo com a nossa necessidade, né, do nosso consumo interno e também dos nossos clientes, porque a gente, quando pensa em produzir, a gente pensa, né, na questão do consumo familiar e também do acesso a mercado, né, para a gente comercializar. Então, para a gente construir esse projeto, né, colocar em prática, a gente começa a construir um planejamento. Qual é a minha necessidade, né, e a minha capacidade de produção, entendeu? Então, se eu tenho capacidade, né? Quando a gente fala capacidade, entra lá na parte do orçamento do projeto, né? A capacidade financeira, né? Porque para manter uma atividade dessa, a gente sabe que precisa de investimento, né? Tanto para a infraestrutura como para a questão
da manutenção da atividade, né? Então, se eu tenho condições de produzir, um exemplo, 50 frangos de corte, né, de uma vez só, um plantel, eu posso, no caso, pegar 50 pintinhos, né, que uma atividade dessa é mais ou menos no sistema que a gente trabalha aqui, vai ter de 100, né, a 120 dias. É isso, pessoal. Então, nesse sistema aqui, é de 100 a 120 dias, né, para você, porque aqui a gente vai trabalhar, orientar a questão da produção de aves, né, caipira, no sistema semi-intensivo, né. Então, de 100 a 120 dias, você vai estar trocando, fazendo a troca de plantel, né. Você vai tirar, vamos supor, vamos trabalhar aqui com um número redondo. Se eu começo, né, porque não adianta aqui eu apresentar para vocês um projeto para a criação de 200 aves, né, de uma vez só. Então vamos trabalhar com um número redondo e você vai adaptar de acordo com a sua realidade. Então vamos aqui. Se eu tenho, no caso, eu tenho a capacidade, né, de iniciar minha produção com 50 aves, né? 50 aves. Pronto. Eu tenho que saber que tenho que fazer um planejamento. Vamos botar um exemplo aqui de 120 dias, né? Para me tirar o primeiro. Então, eu vou ter que já pensar na questão da minha construção, né? De acordo à minha realidade, né? Então, para que eu tenha sempre os animais, né, à minha disposição, a partir de um certo período, a partir dos primeiros 120 dias, o que é que eu tenho que fazer? Se eu entro hoje com 50 aves, né? Adriano, mas é quantos metros mais ou menos? A gente vai chegar lá, né? Só para não perder aqui o foco. Se eu começo com 50 aves, né? Eu comecei, exemplo, mês de janeiro, vamos começar aqui. Mês de janeiro, eu comecei com 50 aves, né? Quando completar 30 dias, né? Eu tô com 50 pintinhos aqui nesse puleiro, no galpão, nessa área. Quando completar 30 dias, o correto é eu fazer o quê? Vim com no segundo aviário, né? Segundo galpão, mais 50 pintinhos, né? Esse daqui, o primeiro vai estar com 30 dias, né? Aí, quando completar 60 dias, né? Eu vou vir com os outros animais, no caso, outros pintinhos, né? Quando completar 90 dias, eu venho para o quarto galpão com o quarto plantel, não é isso? Então, o que é que significa? Olha o planejamento, como estou falando, né? Você vai ter que fazer o seu aviário e dividir em 4, né? 4 áreas para você trabalhar com 4 grupos, né? Diferentes, de período diferente, em 30 e 30 dias. Isso significa que a partir dos 120 dias, né? Pronto. Aí quando chegar aos 120 dias, o que é que acontece? Você vai estar tirando 50 frangos, né? Vai sair 50 frangos e você vai estar repondo mais 50 pintinhos. E aí sucessivamente. Ou seja, a cada 30 dias, a partir dos 120 dias, você vai ter garantido, né, 50 frangos de corte ao mercado ou à sua necessidade, interna ou externa, né? Então, por isso, uma das vantagens principais de você aderir a esse sistema, que você vai ter um projeto em mente, um projeto em mãos e vai seguir rigorosamente. Então, a principal vantagem é isso, que você vai ter toda a sua atividade planejada, né, nas suas mãos, entendeu? E aí é só seguir, entendeu? Então, pessoal, seguindo aqui com a outra vantagem, né? A principal vantagem quando você adere, né? Outra das principais, no caso, quando você adere a esse sistema, que você vai ter toda a questão do controle sanitário, né? Porque quando você trabalha, que a gente vai detalhar depois essa questão, mas quando você tem o galpão, para que serve o galpão, né? E para que serve esses piquetes, não é isso? Então, o galpão, pessoal, é um ambiente, né? Porque muitas pessoas às vezes pensam que o galpão
é um ambiente para a gente prender os animais. E não é isso. Por quê? Quando a gente prende os animais, só, né, nesse sistema aí que a gente pensa, né, que é prender os animais, a gente deixa eles automaticamente, a gente contribui para o estresse, né? Então, não é prender. O galpão é o local de abrigo dos animais. É onde posteriormente eu vou apresentar a vocês, né, isso aí na prática, mas é um ambiente onde, quando a gente se trata dos pintinhos, né, onde eles vão se abrigar ali o primeiro momento, primeiros dias de vida, né, naquele ambiente, onde a ave de postura, ela vai, no caso, né, ter os ninhos, onde a gente vai organizar os ninhos para ela pôr no galpão, diferente do outro sistema, o sistema extensivo, que ela ia, no caso, né, fazer o ninho ao ar livre, no mato, né? Então, a gente vai ter esse controle. Quando as aves pôr, a gente já vai saber, vai fazer a coleta certinha dos ovos, né? É onde a gente vai colocar, né, água, servir água de boa qualidade e alimento, né? Porque se é um galpão, a gente não vai ter toda aquela temperatura, sempre vai ter água fresca, né? Alimento de boa qualidade lá no galpão. E quando eu falo que as aves não vão ficar presas, porque ligada ao galpão sempre vai ter disponível um piquete, onde os animais saem do galpão e fica livre. A hora que eles quiserem ficar no galpão, eles vão se abrigar no galpão. Se for em busca, né, do ninho, se for ave de postura, se for em busca do ninho para pôr, botar seu ovo, ok. Se na necessidade de consumir uma água de boa qualidade, vai lá na sombra, tal, vai consumir sua água. Se for consumir um alimento, vai consumir lá e vai estar livre a hora que ela quiser transitar no seu piquete. E esse piquete, né, depois eu vou orientar como deve ser, qual o local, né, adequado para se construir o piquete. Claro, primeiro próximo do galpão, né? Então, é isso. O galpão não é para prender os animais. O galpão, a gente trabalha com ele para colocar, no caso, alimento, né? Água, a ração, onde a gente vai colocar os ninhos para as aves de postura, onde a gente vai abrigar os pintinhos e onde a gente também vai deixar livre lá para os animais dormirem, né? Que tem a questão do poleiro, popularmente conhecido como gazaio, né? Que as aves gostam de dormir, né? Elas não é bom você deixar as aves dormir no chão, né? Isso aí também eu vou orientar vocês posteriormente, entendeu? Então, as vantagens, né, desse sistema é mais ou menos isso aqui que eu estou falando. Tem mais outras vantagens que a gente pode estar discutindo no segmento. Então, pessoal, nesse sistema, né, no sistema semi-intensivo, onde você tem um galpão, né, disponível para os seus animais, vai contribuir com essa questão também do manejo sanitário, né, como eu falei. Questão que vou orientar também no passo a passo, né, a questão da limpeza das instalações. Mas você tem como, né, manter as instalações limpas, né, desinfectar, né, contra vírus, bactérias, fungos, né, que esses daí são os vilões na questão quando se trata de doença, né, das aves, né? Então você vai ter, se falando do controle sanitário, você vai ter como fazer o controle certinho, a vacinação dos seus animais, né? Você, no caso da ração, quando se trabalha com sistema semi-intensivo, né? Você vai diminuir, né, a questão da ração, porque os animais eles vão sair para o piquete, né? Vão consumir essa matéria verde, né? O capim, a gramínea, né? O resto de hortaliça, frutas, tudo que está disponível nessa área de piquete e vai voltar para o galpão para consumir a ração, né? De acordo com a sua necessidade nutricional, né? A necessidade nutricional das aves, aí ela vem cá consumir essa ração balanceada, né? Então, tudo isso aqui que eu apresentei para vocês faz parte das vantagens da questão de criação de aves
no sistema semi-intensivo, né? Então, o principal objetivo nosso é o quê? É que o agricultor, né, tenha o controle da sua atividade, né? Ele saiba quanto ele pode, né? Qual é a necessidade, qual é, no caso, a sua capacidade para início dessa atividade e que você pode aumentar. Conhecendo essa atividade na prática, você pode começar. E aí, de acordo às suas demandas, você vai ampliando de acordo, né, cada necessidade ou capacidade produtiva. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.